O TCC, ele é um artigo científico ou uma monografia? Bem, se você também tem essa dúvida, assista a este vídeo. O meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar as principais dúvidas, a ajudar os jovens pesquisadores com as suas principais dúvidas em relação à elaboração dos seus trabalhos acadêmicos, ao desenvolvimento da sua pesquisa e muito mais. Em relação à dúvida de hoje, muitos estudantes me perguntam, mas como que vai ser o TCC? O TCC vai ser um artigo, o TCC vai ser uma monografia, vai ser um projeto experimental, alguma coisa desse gênero? Como que eu sei? Na realidade, não existe um formato obrigatório por lei, né, disciplinado pelo MEC como devem ser os TCCs. Na realidade, existe essa flexibilidade. Por quê? Vai depender da instituição de ensino superior e do curso, porque cada curso da graduação e mesmo da especialização possui as suas especificidades. Por exemplo, aqueles que estão na graduação na área de comunicação, é claro que possuem a maior tendência de fazer um projeto em que envolva um grupo, né, e filmagens, e desenvolvimento de roteiro, cada um com a sua função. Então é claro que não vai ser nesse formato clássico, por exemplo, de monografia. Então tudo isso também vai depender do curso. Por quê? Porque o TCC, um trabalho de conclusão de curso, ele visa avaliar as habilidades do estudante, tanto da graduação como da pós-graduação lato sensu, todas as habilidades que foram adquiridas ao longo do curso, né? Habilidades para argumentação, para pensamento crítico, para criatividade, para solução de problemas, para aplicação de métodos para conseguir os resultados necessários, ou seja, juntar todo o conteúdo, né, que foi aprendido ao longo da graduação e demonstrar todas as habilidades alcançadas naquele final do curso, por isso que é um trabalho de conclusão de curso. Então, nesse caso, claro que a faculdade, a instituição de ensino superior vai verificar as especificidades do curso, né? Qual é a melhor forma de avaliar os estudantes deste dado curso? Então, por exemplo, uma faculdade de Direito geralmente é o TCC no formato de monografia, né? Mas outros também solicitam, por exemplo, o TCC no formato de artigo científico, principalmente em especializações de direito. Então, tudo isso realmente vai depender da instituição de ensino superior e você precisa verificar quais são as regras. Mas uma outra questão que muitos estudantes possuem mas qual que é a diferença entre TCC monografia e TCC artigo científico, por exemplo? É mais fácil fazer qual deles? Bem, isso depende. Depende do estudante, depende de como ele gosta de desenvolver o seu pensamento, suas reflexões e muito mais. A verdade é, o TCC, que no formato de uma monografia, ele tem aquele formato de uma estrutura clássica, ele é dividido em capítulos, né? Ele é regido pelas normas de trabalhos acadêmicos da ABNT, então ele possui aquelas estruturas típicas de elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, então tem capa, folha de aprovação, né, folha de rosto, epígrafe, agradecimentos, etc. Tudo naquela ordem. A gente tem até um vídeo que fala sobre a estrutura do TCC, e aí nós falamos de cada uma dessas partes. Mas ele tem como se fosse um formato de um livro. Geralmente o TCC monografia tem em torno de 40 a 100, 120 páginas, né? E depende também das regras da instituição de ensino. Mas em média acaba chegando ao mínimo 40 páginas. Agora, o TCC artigo científico, ele já possui a estrutura de um artigo científico, ele é regido pela NBR 6022 de 2003 da BNT, e na realidade a estrutura típica de um artigo é ter o título, ter o resumo, palavras-chave, abstract, keywords, um sumário já logo no início rapidinho falando dos tópicos e aí ser dividido em introdução, métodos, metodologia, depois discussão ou fundamentos teóricos, depois resultados que devem corresponder aos métodos apresentados
e aí você tem a conclusão do artigo e referências bibliográficas, essa é a estrutura base de um artigo científico. Claro que um TCC, artigo científico, às vezes a instituição de ensino coloca outros critérios que não estão na BNT em relação às normas de apresentação de um artigo científico. Por quê? Porque muitas instituições de ensino pedem capa, folha de rosto, sumário. Isso tem uma razão de ser, porque é mais fácil a secretaria receber e organizá-los e distribuir para os professores. É claro que se você for fazer um artigo científico para uma revista científica, você não vai colocar capa, folha de rosto, etc., a não ser que eles peçam, né, e nunca pedem. Mas a instituição de ensino acaba colocando alguns elementos pré-textuais típicos do TCC monografia no artigo científico, exatamente para facilitar essa organização e também visualização daqueles TCCs recebidos. Mas a estrutura é diferente. O TCC em artigo científico tem, em média, 15 a 25 páginas, e não parece um livro, como é o caso da monografia, né? Então não é dividido em capítulos, capítulos concatenados que você faz uma apresentação da argumentação, desenvolvendo toda uma hipótese. Na realidade, no artigo científico é algo mais sintético, que você apresenta os métodos, os resultados alcançados e a fundamentação teórica que você empregou para chegar àqueles resultados obtidos. É algo mais sucinto, mais direto. Então, nesse caso, alguns estudantes podem falar, então é melhor um artigo científico. Não necessariamente, no meu ponto de vista, eu não acho tão mais fácil, porque o artigo científico, para você sintetizar tudo isso, você deve estar dominando muito aquele assunto, né? E você estar muito seguro ou segura em relação aos resultados obtidos, ter firmeza em relação aos métodos empregados. Se você não entender bem de método e metodologia, você vai fracassar no artigo científico. Necessariamente, já no TCC monografia, às vezes você consegue fazer alguns ajustes de erros de metodologia ao longo do processo de argumentação e desenvolvimento dos capítulos da monografia. E aí você consegue corrigir algumas falhas que você teve no início, coisa que no artigo científico não. Aí você vai ter que refazer o artigo, porque você não vai conseguir demonstrar a conexão entre os métodos empregados com os resultados obtidos, conectá-los com a discussão, com a fundamentação teórica. Então, quer dizer, tendo em vista essas características, eu não considero, só pela quantidade de número de páginas em média que cada um tem, que o TCC artigo seja mais fácil do que o TCC monografia. Mas como eu falei, depende do estudante. Aqueles estudantes que têm um bom problema-chave, que sabem que vão investigar, que têm domínio em relação àquela pesquisa, claro que podem considerar mais fácil o artigo científico, porque principalmente aqueles que já começaram uma iniciação científica e, portanto, o TCC é só uma continuidade daquela iniciação científica, então já tem uma pesquisa prévia já bem desenvolvida e isso facilita. E é claro, aí como o artigo científico é mais sucinto, né, permite uma maior rapidez da escrita. Mas entenda, para você ser sucinto ou sucinta, para você conseguir sintetizar, você precisa dominar muito bem o assunto. Por isso que eu falo, eu acho mais delicado, inclusive, o artigo científico do que o TCC monografia. Bem, pessoal, em relação a esta pergunta de muitos estudantes, essas são as minhas principais considerações. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem. A opinião de vocês é muito importante para o nosso canal. E também, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo, clique no sininho aqui abaixo e receba as notificações. Nós estamos sempre publicando novos vídeos diariamente. Então, assim, com certeza você vai conseguir acompanhar e resolver a maior parte das suas dúvidas acadêmicas nesse processo da sua trajetória como jovem pesquisador ou pesquisadora. Bem, muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo vídeo.